Olá, tudo bem? Começando mais um Visão de Especialista. Hoje a gente vai continuar repercutindo a temporada de resultados. Eu estou aqui com o Vitor Pini, que é analista dos setores de varejo e farmacêutico, não é isso, Pini? Tudo Isso aí, bem? Paulo. Tudo bem, e você? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Qual análise, de maneira geral, você faz da temporada de resultados? Acho que para o varejo esse trimestre foi um trimestre relativamente positivo. Acho que a gente teve boas surpresas, olhando no nosso universo de cobertura, que são 21 companhias, 15 tiveram resultados melhores do que a gente estava esperando. Então, acho que Bom, né? foi relativamente bom, não só o que a gente estava esperando, mas também acho que o consenso de mercado também. Então, as companhias conseguiram, né, apesar do macro ainda um pouco incerto, surpreender positivamente nos resultados. Poucas delas tiveram um desempenho um pouquinho abaixo do que a gente estava esperando, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso Vamos também. já pegar então, claro que dentro desse cenário mais copo meio cheio, né? A gente tem os resultados negativos aí que surpreenderam o mercado. O que você destaca dentro desses negativos? Acho que do negativo a gente teve dois grandes resultados que desapontaram a gente. Na verdade, um já era a companhia já havia antecipado, né, que é o caso da Hypera. A Hypera fez uma mudança importante no relacionamento que ela tem com os clientes, né, para adequar a capital de giro, e isso vai impactar dos próximos trimestres e impactou as vendas nesse trimestre. Então ela vai diminuir o estoque na cadeia e com isso ela diminui as vendas no curto prazo, né? Com isso ela tem menos receita, com uma estrutura de custos já estabelecida, você acaba tendo uma pressão nas margens, né? Então o resultado ficou bem aquém do que a gente estava esperando, já havia sido anunciado isso, e deve perdurar por mais alguns trimestres até que você tenha esse equilíbrio, né, entre os clientes, os estoques dos clientes, que a empresa volte a ter um patamar normalizado de vendas, mas até lá deve demorar pelo menos uns 3 trimestres de adequação. O outro destaque negativo foi o Mercado Livre. Né? Na verdade, o Mercado Livre teve um desempenho de vendas muito forte. Né? A empresa cresceu mais de 35%, né? Foi super bom, relativamente em linha com o que a gente estava esperando. Então a empresa acabou sofrendo com dores do crescimento, né? Relacionado ao business de e-commerce, relacionado ao business de fintech da empresa. Em relação ao business de e-commerce, como ela está crescendo muito e deve continuar crescendo para os próximos trimestres, que é o que a gente espera, inclusive, ela fez investimentos nos centros de distribuição para poder ser capaz de sustentar esse crescimento. Né? Então, houve uma concentração grande de abertura de novos centros de distribuição nesse trimestre, que você tem primeiro o custo e depois você vai ter a diluição na medida que a empresa continue crescendo e vendendo mais, mas nesse trimestre especificamente você teve esse impacto de mais despesas, ainda com uma receita que não acompanhou e não cresceu na mesma velocidade, então você teve um impacto na margem operacional do e-commerce. Na parte da fintech, a empresa vem crescendo muito o portfólio de crédito dela, e na medida que você cresce, você precisa provisionar antecipadamente as perdas esperadas. Então você também teve uma despesa maior de provisões e pressionou a margem da fintech também. Mas no caso de Mercado Livre, diferente de Pera, é uma questão mais momentânea. Né? A gente não entende que esses efeitos e essas pressões sejam estruturais, né? São conjunturais. Na medida que ela vai crescendo e vai, do ponto de vista de e-commerce, vai diluir essa despesa adicional que ela teve no centro de distribuição. E do lado da fintech, quando você começa a ter um equilíbrio maior do portfólio, as despesas de provisão para devedores duvidosos devem se equilibrar também, e aí você tem uma recuperação das margens. Acho que esses são os dois destaques negativos dessa temporada de resultados. E o que te surpreendeu positivamente nesse período? Acho que o grande vencedor desse trimestre, olhando para um subsetor, aí depois eu falo um pouquinho dos outros que tiveram alguns destaques positivos, mas acho que o grande vencedor do varejo nesse trimestre foi o vestuário. A gente viu bons desempenhos em C&A, Renner, Guararapes e na Asas, que agora é a nova empresa, né, a junção da antiga Arezzo com o Grupo Soma, né, primeiro trimestre que a empresa inclusive divulga os resultados consolidados, e em todas elas a gente viu um desempenho de vendas muito bom e acima do esperado.
né? Então é um momento muito positivo para vestuário que a gente inclusive espera que se mantenha para o quarto trimestre. O quarto trimestre é o trimestre mais importante do ano para varejo, né? Com o Natal como a grande data aí do ano, então a gente tem uma expectativa positiva, né? E olhando, deixando Asas um pouquinho de lado, mas falando um pouquinho das outras três, né? Tanto Guararapes quanto C&A e Renner tiveram bons desempenhos no varejo e elas também oferecem crédito aos consumidores, né? E as três também tiveram desempenhos melhores, com menos provisão para perdas na área de financiamento aos clientes. Então isso foi muito bom também para o resultado e melhorou bastante a margem e surpreendeu as três em magnitudes um pouco diferentes, mas teve uma boa surpresa, uma surpresa positiva em relação aos resultados de uma forma geral, tanto no varejo tradicional, na venda de roupa, mas também no crédito ao consumidor. E a Asas teve um bom desempenho de vendas, a margem ainda é afetada pelas despesas extraordinárias num primeiro momento da fusão, né? De novo, é o primeiro trimestre que a empresa reporta os resultados com a junção de Soma e Arezzo. Era natural de se esperar que houvesse esse tipo de despesa e a gente acha que ao longo dos próximos trimestres isso se dilua e você não tem essas despesas e as margens devem se recuperar também. Tá? Então acho que o grande vencedor foi vestuário, mas a gente teve outros destaques em outros subsegmentos também positivos. Em varejo alimentar, acho que um destaque positivo é o Grupo Mateus. O Grupo Mateus foi super bem também. Né? E quando a gente olha em comparação aos principais competidores, não necessariamente competidores, porque eles atuam em regiões diferentes, né? Mas competidores na bolsa, Na bolsa. né? O Açaí e o Carrefour, ele se destacou, o Grupo Mateus se destacou, tanto com um crescimento maior, né, de vendas em mesmas lojas, recuperação de margens também maior que as outras duas, e tem uma característica que a gente gosta bastante no Mateus, que é baixa alavancagem. Açaí e Carrefour estão no momento de alta alavancagem, obviamente com juros mais altos você tem uma pressão aí no resultado financeiro também, então a gente foi muito bom o terceiro trimestre para o Mateus, a gente também tem uma expectativa positiva aqui para os próximos trimestres para o grupo. Falando em próximos trimestres, vamos falar do quarto tri. Quando você olha para o quarto tri, qual que é a expectativa em torno dessas empresas do seu universo de cobertura? Eu acho que acho que novamente, como foi o terceiro trimestre, o vestuário deveria ser o destaque novamente. Como eu falei, né, o quarto trimestre ele é super importante porque tem a principal data do ano de presentear as pessoas, né, que é o Natal, né, e o vestuário normalmente tem uma força muito importante nesse momento. E a gente acredita que deva haver uma aceleração, inclusive, no crescimento, né, das vendas do terceiro trimestre para o quarto trimestre, quando a gente compara numa base anual, né, em comparação ao quarto trimestre do ano passado. Então eu acho que vai ser o grande destaque, né, dentro do meu universo de cobertura, o varejo de vestuário. E entre as empresas, a que eu mais gosto nesse momento é a Lojas Renner. Acho que a Lojas Renner está num ponto de inflexão, tanto do ponto de vista de crescimento, né, da operação de vestuário, e como eu acabei de dizer também, a parte da financeira tem trazido melhores resultados, com melhores margens. Passou por, nos últimos 18 meses, mais ou menos, com pressão muito grande por inadimplência, pressionando a margem da financeira, e a gente vê essa tendência mudando e eu espero que haja bons resultados aí, principalmente para Lojas Renner, acho que é o grande destaque aí para o quarto trimestre. Eu não sei se é essa a resposta da próxima pergunta que eu vou fazer aqui, mas não sei, pode ser. Mas olhando com uma lupa fundamentalista ali, né? Qual ação da bolsa, de novo, desse seu universo de cobertura, te brilha os olhos? Fala, esse papel pode andar bem. Eu acho que agora, eu falei, a gente estava concentrando muito no quarto trimestre, né? O 2025, acho que a grande dúvida que a gente tem é principalmente como o macro vai afetar o micro, né? Principalmente no varejo, né? Porque juros mais altos, inflação provavelmente também mais alta, você traz um impacto importante em consumo, né? Renner eu ainda gosto no curto prazo, mas talvez olhando nesse cenário que pode ser um pouco mais arriscado, né, de você ter uma pressão do macro um pouco maior, o outro grande destaque que eu acabei de comentar no varejo alimentar, no caso, é Mateus. Acho que as duas formam um bom balanço aqui para um prazo um pouquinho mais longo, né, e são as minhas preferências aqui.
Renner um caso um pouco mais agressivo, né, com um pouco mais de risco, e Mateus um lado um pouco mais conservador, um pouco mais protegido, dado que o varejo alimentar ele tem uma resiliência naturalmente maior, né, do que a gente pensar num consumo discricionário, que é o caso do varejo de vestuário. Né? Perfeito. Vitor Pini, analista da Safra Corretora. Obrigado pela presença, volte Valeu, sempre. Paulinho. Obrigado a você. Valeu. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.